Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso Centro Espírita Allan Kardec. Meu nome é Carmen Silvia Neves. Estamos aqui mais uma vez para celebrarmos a nossa doutrina, para nos confraternizarmos e principalmente para refletir sobre a doutrina espírita e aquilo que ela pode nos ajudar no dia a dia, na nossa existência. E sobre isso, então, eu escolhi um tema que é a reflexão a respeito da doutrina da fé na nossa vida e como isso nos afeta, como isso afeta a nossa forma de encarar o mundo, a nossa realidade, as relações entre nós e as pessoas queridas. Então, antes de iniciar, vamos pedir mais uma vez e agradecer ao nosso Mestre Jesus por tantos exemplos, ensinamentos, e pedir a bênção ao nosso Pai maior, que Ele nos ilumine, nos guie e principalmente que nós consigamos seguir as intuições que Ele nos manda dia a dia, através de seus mensageiros, de seus ajudantes, dos nossos anjos de guarda, que nós possamos caminhar sempre em direção ao bem. Então, para falar sobre esse assunto, eu escolhi um texto como base. É um texto da mentora Joana de Ângeles, a mentora de Chico Xavier, de Divaldo Franco. Inclusive fica uma dica, se não viram ainda o filme sobre a vida de Divaldo, é muito bom, muito bem feito, né, como cinema mesmo, além da história maravilhosa, né, dessa vida desse médium espírita que dedicou toda a sua vida, né, ao trabalho no bem. Então, Joana de Ângeles, nessa mensagem que está no livro Liberta-te do Mal, a mensagem se chama Coerência e Austeridade, que poderíamos chamar também de fé e responsabilidade. Por quê? Porque justamente ela nos faz pensar sobre o que a fé faz com as nossas vidas, principalmente a fé espírita, que é diferente das demais, a gente sabe, e vamos refletir sobre isso. Então ela começa assim: o teu compromisso com a imortalidade é portador de grave e alta responsabilidade. Ele diz respeito ao teu futuro espiritual, futuro como espírito, em favor do qual deves investir os teus melhores recursos, por considerar-lhe o sentido de elevada magnitude em razão da sua perenidade, quer dizer, aquilo que a gente investir no nosso espírito, no nosso aperfeiçoamento espiritual, fica para sempre, é perene. Podemos chamar isso também quando nós acordamos para a realidade do espírito, acordamos para as realidades espirituais, ao contrário do que fizemos antigamente, né? Quando estávamos ainda iludidos pela matéria. E aí ela continua: tu renasceste na Terra com a destinação luminosa. A gente sabe que todos estamos aqui para evoluir, para crescer, a fim de liberar-te de toda e qualquer sombra que vem te impossibilitando o avanço na direção da plenitude, e tem sido o fator determinante dos teus conflitos e dificuldades evolutivas. Então, ela está dizendo aqui que nós devemos nos libertar de tudo aquilo que nos atrapalhou a evolução e que ficou lá para trás, nas
nossas existências, muitas, muitas existências anteriores, em que já nos equivocamos muito e já erramos muito, né? Já pisamos muito na bola. E ela continua. Conhecedor que és dos conteúdos sublimes da fé racional, e aqui ela já, obviamente, está falando do Espiritismo, quando fala em fé racional ou fé raciocinada, é a fé do Espiritismo, não é a fé cega das outras religiões. Que aures na doutrina espírita, já não podes permitir o luxo enfermiço da ignorância, nem as justificativas infantis em torno das impossibilidades, né? Aquela coisa, não, eu não posso por causa disso, eu não posso por causa... Desculpas infantis, que te cabem ultrapassar com naturalidade e entusiasmo. Eu sempre costumo dizer que a fé pregada pelas religiões tradicionais é uma fé infantil, e a fé espírita é uma fé adulta. Por quê? Porque a fé infantil, ela se baseia no medo, como uma criança que faz arte e fica rezando para a mãe não descobrir, ou se descobrir para dar um castigo pequenininho. A fé do espírita, não. A fé do espírita é aquela que sabe que tem responsabilidade, né? Não tem culpa, tem responsabilidade. E com isso, então, tem que consertar aquilo que fez errado. E aí ela continua. A luz que norteia os novos caminhos, quer dizer, o próprio Espiritismo, né? É bênção que vens fazendo jus pelos esforços contínuos de liberação das mazelas que tem te acompanhado ao largo do tempo. Então, ela está dizendo aqui que o fato de nós agora sermos espíritas, na verdade, é uma conquista à qual nós agora temos direito, depois de termos já, em parte, nos libertado de muitos problemas, de muitas mazelas, de muitas imperfeições. Então, na verdade, sermos espíritas é uma bênção que nos foi dada por já um pequeno mérito. Não te detenhas mais nos comportamentos infelizes, aqueles que proporcionam prazeres doentios, mórbidos, mas intoxicam a mente e pervertem os sentimentos, agrilhoando-te as masmorras do atraso moral. Então, considerando que já temos essa fé espírita, então, para que nós não ficamos ainda presos naquelas imperfeições que ainda existem como resíduos em nós. És filho de Deus, que te ama, havendo-te concedido a honra de conhecer-lhe o embaixador incomparável, que é Jesus Cristo, que se ofereceu em sacrifício espontâneo, a fim de que pudesses fruir da vida e dessa vida que proporciona abundância. E aí ela começa a fazer um breve histórico das nossas existências anteriores. É claro que ela faz uma generalização, nem todos tivemos a mesma trajetória, mas é muito provável que todos seguimos mais ou menos esse roteiro, né, que ela vai colocando aqui. Então, ela diz assim, antes, embora sentisses a necessidade de crescer interiormente, de fruir paz, de encantar-te com todos os contributos que a natureza te proporciona, te encontravas dependente dos instintos básicos que nutriam as paixões primárias, impedindo-te a experiência das emoções elevadas. Então, aqui, obviamente, ela está falando das nossas primeiras encarnações como humanos, quando fomos aqueles homens e mulheres das cavernas, quando estávamos seguindo apenas os instintos e as paixões, que lá no Livro dos Espíritos é citado como as primeiras encarnações do espírito, né, ocorridas há milênios atrás, chamado também de estado de natureza, né? É o ser humano quase como um animal.
que é também conhecido como a infância do espírito, né? Antes de adquirirmos maior consciência, né? Depois ela continua, e aí já um pouco mais próximo de nós, ela fala de quando nós estivemos há muitos séculos atrás aprisionados pelo cristianismo equivocado, aquele cristianismo eh, do catolicismo da Inquisição, né? Da, daquelas maldades todas que foram feitas em nome de Deus. Então ela diz assim: com Jesus aprisionado nas torpes celas do dogmatismo e da perversidade, das superstições e fórmulas sacramentais, cuidando dos poderosos e olvidando-se dos pobres de espírito. E aqui eu penso que talvez até muitos de nós fizemos parte mesmo daquele clero totalmente desequilibrado, equivocado, né? Que não tinham entendido bem a mensagem de Jesus. Seguias hipnotizado pela ilusão das compensações concedidas pelo arrependimento antes da morte, né? Aquele velha fórmula, né? De se arrepender antes de morrer e resolveu tudo. Aguardando um céu de ociosidade e contemplações eternas, né? A gente sabe que não tem nada disso, pelo contrário, quanto mais evoluído o espírito lá no mundo espiritual, mais ele trabalha. Ou receando o terrível inferno, onde não vigem nem a misericórdia e nem a compaixão, né? Sabemos que o nosso Pai Celeste é bondade infinita. Então, se nós, quando temos uma criança que a gente põe de castigo, logo fica com pena e quer tirar do castigo, imagine o Pai de bondade infinita. Então, o inferno, né, de penas eternas não existe. E depois ela continua, né, relembrando esse nosso passado, agora já um pouco mais próximo, né, do tempo atual, quando nós estávamos iludidos pelo materialismo. Então ela diz que, desorientado talvez pela impropriedade daquelas conceituações, quer dizer, da religião tradicional, abraçaste o materialismo imediatista e frustrante, buscando ignorar o sentido nobre da vida, buscando fruir tudo quanto o momento podia te oferecer, permanecendo, no entanto, interiormente vazio de significado e desestimulado para a luta de renovação. Então, ela comenta que depois de termos nos equivocado no cristianismo eh, mal entendido, nós acabamos caindo no materialismo também, que não dá sentido nenhum, pelo contrário, né? Frustrante. E aí ela finalmente chega à nossa presente encarnação, quando finalmente nós conhecemos o Espiritismo. Então ela diz assim: nesse momento significativo, quer dizer, no momento atual, porém, em contraste, e aqui eu achei linda essa expressão, gente. Ela fala assim: em contraste, Jesus descrucificado pelo Espiritismo. A gente sabe que o Espiritismo não cultua o Jesus crucificado, padecendo na mão dos humanos, né? Não é que a gente negue, né, que houve toda a paixão de Jesus, né, que ele padeceu realmente, mas a gente não foca no aspecto sofrido de Jesus. Não, a gente foca no aspecto da mensagem, no Jesus libertador. Então ela diz: nesse momento significativo, porém, encontraste Jesus descrucificado pelo Espiritismo, o companheiro dos desafortunados, dos vencidos, dos tristes e dos oprimidos, dos que choram sem conforto nem esperança, os viajantes sem roteiro, o qual, né, Jesus, de braços abertos, a todos alberga no seu coração generoso de mestre irretocável.
ouvindo-lhe dos lábios sensíveis a melodia imperecível do Sermão da Montanha, renasceram na tua alma as esperanças, renovaram-se os teus propósitos de trabalho, renasceste para a vida. E agora, fascinado pelo seu exemplo de amor, quer dizer, aquilo que a gente está vivendo agora, tentas seguir-lhe as luminosas pegadas pelos ínvios, quer dizer, intransitáveis caminhos da atualidade aflita. Então, ela chega a dizer, então, que nós estamos agora nesse ponto, né? Estamos aqui, abraçamos a doutrina espírita e agora, a partir desse ponto, seguir adiante ou estacionar depende de nós. E aí que ela, então, nos dá um ânimo, né? Nos dá uma direção. Ela continua. Não vaciles, nem te permitas paralisar a marcha. Avança resoluto e conquista o tempo, recuperando aquele tempo mal baratado, quer dizer, desperdiçado na insensatez e na desorientação. Então, aquele tempo daquelas encarnações anteriores que nós desperdiçamos, tanto na insensatez, quando abraçamos aquele cristianismo equivocado, quanto quando nos desorientamos no materialismo. Então, aí é que entra o nosso momento atual. Temos que mudar de atitude para continuarmos a merecer essa bênção que a gente acabou de dizer, que termos tido contato com a doutrina espírita é uma bênção. Então, aqui é que entra o ponto que nós temos que mudar de atitude, passar da fé infantil, aquela coisa do medo, do castigo, para uma fé adulta, raciocinada. Então, ela continua. O teu compromisso com Jesus é formal, quer dizer, é uma coisa séria. E trata-se de um contrato sério para todos os teus dias, atuais e futuros. Lembrando que cada encarnação que a gente vem, nós traçamos antes um roteiro, metas a atingir. Então, muito provavelmente, a doutrina espírita já estava traçada na nossa programação encarnatória, reencarnatória, e então estamos aqui para dar prosseguimento a isso, para realmente colocar mãos à obra, né? Colocar o espiritismo dentro de nós e nós nos servirmos dele para servir aos nossos irmãos. A sua doutrina é feita de energia e de vida, não havendo lugar nos seus postulados para a indecisão, a amargura, o arrependimento na dedicação, as negociações ilícitas, e aqui eu me lembro das promessas, né, tão ao gosto das religiões tradicionais, né, que ela chama aqui de negociações ilícitas, quer dizer, se meu filho passar no vestibular, eu vou fazer tal coisa, eu vou subir de joelho, ou enfim, alguma coisa assim. Muito do agrado da frivolidade humana. Aceitaste-lhe a companhia e diretriz, né, companhia de Jesus, prometendo fidelidade e coerência existencial em relação aos seus ensinamentos. E é por isso que o texto da Joana se chama, então, Coerência e Austeridade, porque nós temos que ser coerentes, então, com esse contrato, que ela diz que temos um contrato formal com Jesus. Lembrando que a coerência é justamente a harmonia entre a palavra e a ação. Então, a coerência te facultará a austeridade, a seriedade na conduta mental, verbal e comportamental, não anuindo os vícios que predominam nos grupos sociais, aos quais tu eras afeiçoado antes, quando estavas equivocado.
mudando de atitude, com energia e demonstrando que já não pertences mais aos círculos dos comportamentos vãos e atormentados. Então, temos que abandonar aqueles velhos vícios para nos tornarmos, então, pessoas novas, né? Pessoas animadas, pessoas vivas, como ela diz aqui. Aí ela continua. A transformação moral a que te deves impor inicia-se através de novos hábitos mentais edificantes, deixando de lado aqueles que te intoxicavam e produziam tormentos diversos, né? Então, são aquelas conversinhas vazias, aquelas fofocas, aquele falar mal das pessoas, aqueles programas de TV fúteis que exploram a violência, aquelas notícias sanguinolentas, né, na televisão, aqueles filmes também que não acrescentam nada, muito pelo contrário, né, muita violência. Com isso, as novas paisagens psíquicas a que te afeiçoaste estarão sempre enriquecidas de quadros cambiantes de beleza enriquecedora, que te falam de amor e de mansidão, de alegria e de trabalho, de esforço regenerativo e de aprendizagem. Então, ela está dizendo aqui que à medida que a nossa psique muda para o lado luminoso da existência, cada vez mais os quadros que se apresentam para nós são de alegria, de trabalho, de esforço, de aprendizagem. E é isso que a gente tem percebido. À medida que a gente realmente se dedica à nossa doutrina, se dedica à caridade, as coisas vão realmente mudando. Não é que os problemas desapareçam, não é que as dificuldades achem uma solução imediata, não. O que muda é a nossa atitude frente ao mundo, frente às dificuldades, frente aos problemas, frente aos parentes difíceis, frente a tudo que a gente considera negativo. Quando alguém sai de uma furna, de uma caverna, onde se homiziava, se escondia demoradamente, sofre a cegueira produzida pela maravilhosa e abundante luz, né? Sai do escuro e vê uma luz fulgurante. Faça então necessário absorvê-la cuidadosamente, adaptando-lhe a vista e acomodando-se ao deslumbramento que os olhos enfrentam e se tornará o novo mundo de observação. É natural, portanto, que ao sair das densas trevas da ignorância do bem e do abismo em sombras dos torpes comportamentos, a nova paisagem produza um choque inicial, fascinando aos poucos o observador que a descobre. Então, é aquilo que nós dissemos. Realmente, um mundo novo se descortina. E ela continua, cultivando a saúde emocional através justamente desses novos hábitos, o candidato à ascensão não tergiversa, não hesita, não sendo gentil para com os outros através da defecção, do abandono da própria crença. Então, não é porque os outros acham que a gente não deve seguir aquilo que a gente, em gentileza, em atenção a eles, deve seguir o que eles acham. Não. Mas, delicadamente, declinando, isto é, recusando as contribuições perturbadoras e mantendo-se íntegro, em grande fidelidade a tudo aquilo que hoje faz parte da sua agenda de comportamento iluminativo. Eu adorei essa expressão, vou começar a adotar para mim. Agenda de comportamento iluminativo. Que tal a gente fazer uma agenda de metas? O que eu quero melhorar? O que está precisando aperfeiçoar em mim mesma? E aí, quando fala que a gente tem que declinar gentilmente, delicadamente, né? Nós estávamos outra hora conversando
no nosso grupo de estudo justamente sobre uma pessoa que costumava beber com os amigos toda semana e de repente não quer mais. E aí o pessoal fica pegando no pé, tá virando isso, tá virando aquilo. Então, delicadamente, mas firmemente, explicar. Não, isso aí eu não quero mais. Não acho mais graça, não curto mais, enfim, explica. E assim como tem esse exemplo da bebida, tem muitos outros. Continuando. A sua grande preocupação deve cingir-se, ligar-se ao combate às imperfeições que ainda o atraem aos hábitos que reconhece doentios e de que se deseja libertar, não facultando, não deixando espaços para os devaneios inquietadores a que se encontrava acostumado. Então, justamente essa agenda de comportamento iluminativo deve ter essa lista de imperfeições e comportamentos doentios e hábitos de que a gente tem que se libertar, que nosso desejo, né, à medida que nós sentimos necessidade de nos libertarmos dele. Uma agenda de novas preocupações, ocupando-se mais com o interior do que com o exterior da existência. Toma-lhe os campos da mente e enriquece-se cada vez mais ao constatar a grandeza da existência que lhe passava despercebida, porque sempre estava entulhada pelo lixo das coisas irrelevantes. Então, aquelas coisas mais profundas, aquele sentimento mais, né, espiritual, da profundidade das coisas, aquilo passava despercebido. Por quê? Porque o nosso presente estava entulhado de coisas irrelevantes. Com isso, automaticamente modifica-lhe a saúde e o bem-estar. É muita diferença na saúde e no bem-estar, mesmo que esteja doente. Saúde não é ausência de doença. Saúde é a forma como se encara o viver e os problemas. Respirando melhor o oxigênio da esperança e da alegria real, modificando-se significantemente e de tal forma que se surpreende ante os acontecimentos que passam a se suceder no seu caminho. Realmente, os acontecimentos vão nos surpreendendo positivamente. Sem dúvida, é necessária a coerência entre o bem que se crê e como nós nos comportamos. Coerência entre a fé professada e a atitude no dia a dia, facultando, proporcionando austeridade dinâmica e não agressiva em relação a tudo e a todos. Então, é aquela coisa do declinar, do convite para N coisas, delicadamente, mas com firmeza, austeramente, o que ela chama de austeridade dinâmica. E aí, ela completa, né? Ela finaliza essa reflexão fazendo uma comparação entre os desafios que nós espíritas, no momento presente, temos para professar a nossa fé em toda a sua amplitude, né? Em tudo que significa ser espírita, né? Não é simplesmente ler o livro dos espíritos. Então, ela faz uma comparação entre a fé espírita e a fé dos primeiros cristãos, né? Aqueles que foram sacrificados, né? Foram torturados, morreram nos circos. Então, aqui me disseram que o áudio está bem baixo. Aumentei. Desculpa, gente, só agora que eu vi o Jorge. Espero que tenha melhorado. Então, os primeiros discípulos de Jesus sempre mantiveram essa coerência. Alguns abraçaram o martírio, jubilosos,
cantando as glórias do céu com o ouvido, com o esquecimento dos tormentos da terra. Então, ela relembra aqui que os discípulos, os primeiros discípulos de Jesus, tiveram que fazer esse sacrifício. Eles poderiam ter abjurado, ter renunciado à fé cristã, porque lhes era concedido esse direito. Se eles abjurassem, eles eram libertados. E eles poderiam fazer isso sob a justificativa de que, ficando no corpo, poderiam servir mais a Jesus, poderiam propagar mais a doutrina, trabalhar mais pela divulgação. No entanto, sabiam que nessa conduta, né, de ficar vivo, ocultava-se o medo do testemunho de provar a imortalidade e a mansidão do Rabi. Então, quando eles diziam que a verdadeira vida era a vida eterna, e se eles se recusassem a morrer, era o mesmo que dizer que eles não tinham certeza que a verdadeira vida era a vida eterna. Foi exatamente essa coragem estoica, firme e doce, que surpreendia os perseguidores, que se encolerizavam, ficavam bravos, temendo-lhe o sublime contágio. E agora ela compara, então, com os nossos desafios. Como hoje não mais existem as perseguições legais, tenha em mente que as arenas, as lutas, né, dos leões que nós temos que combater, são muito mais amplas e perigosas. Por que essas arenas são mais amplas e perigosas? Porque se iniciam nas fronteiras do sentimento pessoal. Então, aqueles leões que nós temos que enfrentar estão dentro de nós. É o nosso próprio ser inferior, as nossas próprias imperfeições, o nosso próprio desejo de praticar o mal, que é o leão que nós temos que combater. E essas fronteiras do sentimento pessoal, esses leões internos, alargam-se na direção do mundo inteiro. É o mundo inteiro aí que se oferece contra essa nossa doutrina, esse nosso desejo de aperfeiçoamento. E ela conclui: mantém-te vigilante, portanto, coerente e austero na tua vivência com Jesus. Então, essa foi a mensagem de Joana, para nós refletirmos. Joana de Ângeles, a nossa querida benfeitora. Volto a salientar, assistam o filme sobre a vida de Divaldo, que ela também é personagem, né? Joana de Ângeles é personagem importantíssimo dentro da mediunidade de Divaldo Franco. Para completar, então, eu trago uma prece de Emmanuel, o orientador de Chico Xavier, que se chama Prece por Luz. Ela tem tudo a ver com essa mensagem de Joana de Ângeles e ela está publicada no livro Ceifa de Luz. Na verdade, é o prefácio do livro Ceifa de Luz. O prefácio é na forma de prece, se chama Prece por Luz, justamente nós que estamos precisando nos iluminar. Prece por luz. Senhor, estamos em oração, rogando-te mais luz por acréscimo de misericórdia. Clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos as consequências dos caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão para descobrirmos, sem engano, as estradas mais retas para conduzir aos teus propósitos. Eleva-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber quais os planos que traçaste a nosso respeito. Ilumina-nos a memória, não só de modo a recordarmos as lições de ontem, mas especialmente
a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho e renovação. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo para realizar com elas o melhor ao nosso alcance. Inspira-nos, ensinando a valorizar os amigos que nos enviaste. No entanto, mais notadamente, ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir espetáculos de grandeza ou reconhecimento. Amplia-nos a visão para que vejamos em nossos entes queridos não apenas pessoas capazes de nos auxiliar com apoio e companhia, mas, acima de tudo, como criaturas que nos confiaste para o amor e para encaminhá-los na direção do bem. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade de nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Assim seja. Então, meus amigos, agradecemos mais uma vez pela presença de todos, que Jesus possa nos abençoar, que todos tenhamos uma excelente semana e até a próxima terça-feira, quando mais um colega aqui do nosso Centro Allan Kardec vai nos brindar com uma palestra. Com a graça de Deus, agradecemos a presença de todos. Boa noite, obrigada.